Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meus irmãos e minhas irmãs, estamos já quase concluindo a nossa terceira semana do Advento. E hoje escutamos mais uma vez um pouco sobre a geração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja como muitas pessoas perderam e perdem muito por não crer que Jesus é o Salvador. A começar pelos nossos irmãos mais velhos, o povo judeu. Porque o povo judeu esperava que o Salvador viesse como se fosse um guerreiro, como se fosse um rei poderoso, majestoso, cheios de pompas e de glória, igual todos os reis daquela época, que só vinha para mandar. Mas se eles prestassem atenção um pouquinho no livro do profeta Jeremias, veja o que diz: eis que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Não diz aqui que será poderoso, será sábio. O próximo ponto: fará valer a justiça e a retidão na terra. Aqui não está falando que o rei, que o Salvador viria para mandar, para ser um tirano, para ser um poderoso injusto, mas não, para ser um homem justo, homem bondoso, compassivo, amante da verdade, alguém muito simples. Só que todo mundo estava esperando totalmente o contrário, porque estava todo mundo acostumado com os poderes deste mundo. Mesma coisa somos nós. Muitas vezes nós queremos que a igreja ande conforme o mundo, porque já estamos acostumados com o mundo. Só que a máquina do mundo tem um modo de girar, a igreja tem outro modo de girar, que é mais justo e é mais honesto. Então é a mesma coisa que faziam com o Salvador. E falando em Salvador, vamos direto para o Evangelho, antes de voltarmos para o profeta Jeremias. No Evangelho de hoje, nós temos uma continuação daquilo que foi dado como genealogia de Jesus. Só que hoje tem um episódio muito interessante. José quer abandonar Maria. Só que José, antes do evangelista trazer essa cena, ele diz: José era justo. José, seu marido, era justo. Aí muitos podem até se perguntar: mas Frei, mas por que ele fez isso? Mas lembrem, nós temos uma outra cabeça que não era de José. Porque imagina, você, um homem, indo
em promessa de casamento a uma moça, muito simples, muito humilde, não teve ainda nenhum tipo de relação com a sua esposa. Ela passa um tempo fora porque foi ajudar a prima dela que estava gestante. Quando ela volta, ela diz: olha, amor, eu estou grávida por obra do Espírito Santo. É fácil entender isso? Não. É fácil compreender isso? Não. Só que a gente fica freio, mas ela é a Virgem Maria, a gente conhece. José foi aos poucos compreendendo o plano de Deus na vida dele através de Maria. Vocês acham que José já entrou na vida de Maria sabendo de tudo? Não. Nenhum de vocês construiu família sabendo como é que cuidava na doença, como é que educava para ir para a escola. Muita coisa a gente vai aprendendo no dia a dia. No casamento, cada dia é um aprendizado. Os mais velhos estão aqui para mostrar a sabedoria que é depois de tantos anos de matrimônio. Então José estava ali ainda para entrar nessa vida matrimonial. Então quando José percebe aquela situação, mas ele não percebe que Maria teve caso com outro homem. Apenas José compreendeu que ele era muito pequeno para poder abarcar tudo aquilo que estava por acontecer. José era muito justo. Tem um escritor sagrado que ele conta que Maria vivia no templo igual a outras moças. Só que Maria tinha um aroma diferente, tinha um jeito diferente das outras moças, não desmerecendo as outras, mas os sacerdotes que cuidavam de todas elas sentiam em Maria algo diferente. Todas as outras moças, quando foram sair para o matrimônio, depois que chegaram na idade do matrimônio, foram livremente. Maria, eles seguraram mais um pouco, porque não queriam que Maria entrasse em qualquer tipo de casamento. Para vocês verem, só com Maria, o matrimônio foi escolhido por oração. Foi convidado homens justos, homens bons, foi colocado à frente dos sacerdotes. Os sacerdotes entraram em retiro, em oração, para Deus mostrar qual daqueles seria digno de Maria. Porque os sacerdotes percebiam que iria acontecer algo muito grande com Maria. Então teria que ser alguém muito bom para estar ao lado dela. E Deus mostrou José. Veja, José tinha tudo para jogar no mundo que Maria estava grávida e o filho não era dele. Tinha tudo. Mas ele era muito justo. Ele sentiu que tinha algo diferente ali. Tinha algo grande ali já começando a acontecer. Por isso que ele queria sair em silêncio. Para Maria não sofrer a pena que outras mulheres um dia sofreram. Ele não queria, porque ele sabia que Maria era uma mulher muito especial. Ela tinha algo que ele não conseguia explicar, mas sentia como algo muito especial. Por isso que ele não queria que ela sofresse a pena dos outros. Mas Deus vem em socorro daqueles que ele chama. O anjo vai até José, veja mais uma prova de fé. O anjo vem até José em sonho e conta toda a verdade para José. Aí eu digo, se já é difícil para um homem acreditar numa história como essa, imagine em sonho, um anjo vir e explicar tudo a ele, ele acordar crendo. Só que aí eu digo, isso aí seria cada um de nós, por causa das nossas fraquezas, por causa daquilo que nos impede de contemplar a graça. Mas José era diferente. Por isso, queridos homens, se você quiser aprender a ser um bom esposo, olhe para José. Pouco José falou, nada. Na escritura não tem um ai de José. Mas veja a sabedoria de José em compreender aquilo que estava na frente dos seus olhos. Quando o anjo vai falar para ele, o anjo só confirma para ele aquilo que ele já tinha percebido. De que nas mãos dele tem um projeto muito grande. Ser o pai adotivo do Filho de Deus. E veja como Deus, sumamente sábio como é, não tira de José a autoridade de pai. Sabe qual é a parte que fala isso? Quando o anjo diz, e tu, José, colocará o nome do menino de Jesus, pois ele irá salvar o seu povo dos pecados. Sabe por quê? Porque para o povo judeu, quem dá o nome e o sobrenome da criança
é o pai. Então, é o pai quem nomeia o filho. A mãe só faz só aceitar. Diferente de João Batista, que quem falou foi a mãe e o pai só confirmou aquilo que já estava escrito. Mas com Jesus foi cumprido toda a tradição, inclusive o nome do filho, quem dá é o pai. E José chama seu filho de Jesus. Então, queridos homens, se com esse exemplo de José, a gente não aprender a ter uma fé forte e firme e acreditar nas promessas que Deus tem em nossas vidas, como é que vamos fazer que nossos filhos aprendam a mesma coisa? Entende? Marias, mulheres aqui presentes, se vocês não aprenderem com Nossa Senhora a acreditar que Deus pode fazer grandes projetos em suas vidas, como é que nossos filhos vão acreditar que eles um dia também poderão ser pessoas dignas de receber grandes projetos de Deus? Então, cabe a nós, mais velhos, nos espelhar em José e Maria, para poder assim aprender a ser como Jesus. Porque muita coisa Jesus fazia, aprendeu com os pais. Por mais que a gente não escutou José e Maria falando, sentando e ensinando, mas a gente sente muita coisa em Jesus que ele aprendeu com José e Maria, mesmo ele sendo a plena sabedoria de Deus. Mas ele também quis aprender com seus pais. Então, eu digo isso porque todos nós somos filhos de alguém. Então, que a gente aprenda também a olhar para nossos pais, como Jesus um dia olhou para José e Maria. Mesmo Jesus sendo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, mas ele foi obediente a José e a Maria. Zelou o tempo todo de José e Maria. Agora, não lembrem de zelar dos seus pais somente no Natal, não. E ano que vem, no dia dos pais e das mães, não. São todos os dias. Muitas vezes a gente mora na mesma rua que nossos pais. Só vai visitar uma vez na vida, outra na morte. E olhe lá. Aprendam com Jesus. Amem e respeitem seus pais. Por mais conhecimentos e estudos que você tenha ou posses, respeite e cuide das suas raízes. Porque se o Filho de Deus honrou seus pais na terra, quem sou eu para desonrar meus pais? Se o Filho de Deus cuidou de seus pais até o último suspiro, ao ponto de não querer nenhum deles nesta terra e levá-los ao céu, quem sou eu para atrapalhar a vida de oração, a vida de fé dos meus pais e tirá-los do caminho da salvação? Quem sou eu? Então aprendamos com José e Maria a ter fé forte e firme nos projetos de Deus, mesmo que a gente não entenda, mas que a gente tenha fé nesses projetos, porque não tem erro e não tem tristeza. E aprendamos com Jesus a todo instante manter total respeito e zelo pelos nossos mais velhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.